Meus irmãos, minhas irmãs, Diácono Dasmar Andrade mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada, dia 2 de novembro. É isso mesmo, dia 2 de novembro, a igreja hoje celebra todos os fiéis defuntos. Vejam, celebrar os fiéis defuntos é rezar pela alma deles. Precisamos superar qualquer mentalidade supersticiosa de achar que os espíritos das pessoas estão andando aqui na Terra. Vejam, essa é uma mentalidade não cristã, porque nós cremos no juízo particular. A alma morre e ela apresenta-se imediatamente perante Deus. O julgamento, céu ou inferno, ou purgatório, como uma medida de purgar, purificar das penas temporais. Nós não rezamos pelas almas que estão no inferno porque já não tem mais chance de salvação. Rezamos por aquelas almas que, estando no purgatório, precisam dos nossos méritos, das nossas orações, da nossa intercessão, para purgar e purificar as penas temporais que ainda restam, para ir gozar no céu. Como assim penas temporais? Um pequeno exemplo. Se eu mato uma pessoa, Deus me livre, né? Mas, e eu me arrependo de todo o coração. Se eu me arrependo e me confesso e procuro os meios necessários para que essa confissão aconteça, veja, a minha pena eterna está remida pelo sangue de Cristo, que em sua misericórdia confiou esse sacramento, esse instrumento de salvação à igreja. Mas existe um mal que ficou aqui na terra, no tempo. Aquele homem que eu matei pode ser um pai de família, que não vai mais sustentar a sua casa, e etc. Então é necessário que eu tenha alguma ação reparadora. Isso é o que nós chamamos de pena temporal. Preciso fazer algo para ajudar nessa injustiça que eu fiz no mundo. As almas que estão no purgatório são aquelas que não remiram, ou melhor dizendo, não contribuíram para o bem do mundo perante o mal que elas fizeram. Portanto, ficam no purgatório um tempo para que possa acontecer essa remissão através das nossas orações e das nossas boas obras. Por exemplo, um jovem, não tão jovem, eu perguntava assim, mas se a herança que minha avó deixou, nós investirmos ela e os lucros ficarmos dando para a igreja como uma obra de caridade? Eu disse, ótimo, isso é uma maneira de uma oração concreta, vamos dizer assim, para expiar os possíveis males que essa senhora tenha feito, vocês entendem? E assim, se ela estiver no purgatório, isso é uma ação meritória por ela, de intercessão. Interessante, né? Passando essa catequese, vamos focar no Evangelho. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, recebei a herança do reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro, me recebestes em casa, eu estava nu e me vestiste, eu estava doente e me cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro, como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá, em verdade vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Pois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderam também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhe responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, uma observação só, hoje poderia ser escolhido vários evangelhos. Talvez quando você for à Santa Missa hoje, rezar, interceder,
pelos seus fiéis falecidos, né, pelos seus parentes falecidos, que não tenha sido esse evangelho, mas é porque a igreja permite vários evangelhos. Eu escolhi esse, adivinha por quê? Porque é o nosso mistério cristológico, né, meus irmãos? Então, claro, a gente poderia fazer uma grande catequese sobre o mistério cristológico, mas hoje a gente precisa focar na solenidade que hoje é celebrada, né? Uma outra observação importante: aqueles que visitarem um cemitério, seja ele qual for, não precisa ser onde tem um parente seu, e nele rezarem, alcançam indulgências plenárias para as almas que estão no purgatório. Então, uma excelente oportunidade de nós rezarmos pelos nossos parentes para que eles sejam salvos. Você que é consagrado à Virgem Maria, esse mérito será oferecido para quem a Virgem Maria quiser. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós vemos claramente que haverá um julgamento sim. Isso ninguém pode fugir. Nós podemos fugir dos outros, nós podemos fugir das consequências das nossas atitudes, como nós infantilmente e muitas vezes queremos, mas nós não podemos fugir do julgamento de Deus. E Ele colocará uns à direita e outros à esquerda. E olhará para as nossas atitudes, não olhará para as intenções do nosso coração, simplesmente, mas olhará para as nossas atitudes. Interessante, quando fizermos isso, ou quando deixamos de fazer, ou seja, as nossas atitudes de omissão também são atitudes negativas. Não basta não fazermos o mal. Muitos católicos às vezes têm uma mentalidade até hipócrita. Eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu nunca fiz grandes males a alguém, eu não sou um traficante, um estuprador. Então, sou pessoa boa, Deus vai me salvar. Presunção. Não é por isso, não é pelo mal que deixamos de fazer, mas precisamos fazer o bem. E aqui vemos que o grande critério de condenação é a indiferença. Se nós somos ou não, agimos ou não como cristãos, tem um grande fato a indiferença do nosso coração. Deixar de fazer é indiferença. Fazer é não ser indiferença, é ter um coração compassivo. Uma outra coisa interessante é que as atitudes com que nós agimos, mesmo quando não 100% conscientes de que ali é Jesus abandonado, de fato se voltam para Jesus. O que importa não é a consciência de que estamos fazendo bem, é fazer de fato bem. Como Jesus mesmo fala, interessantíssimo isso, né? Ele contando essa parábola, ele mostra: Senhor, quando é que fizemos isso? Quando é que te vimos? Jesus disse: olha, vocês talvez não soubessem, mas quando fizeram isso a um dos mais pobres, foi a mim que fizeram. Ou seja, fazer o bem aos mais pobres é mais importante do que ter a consciência de que aquele bem tem um valor eterno. Vocês entendem? Isso mostra que a salvação não se dá somente pela fé, mas é a atitude, a fé operando nas obras. A atitude que age conforme a fé. O agir que segue o ser. Né? Como diriam os medievais, Tomás de Aquino, né? Agire secut essere. Né? Então, o agir que segue o ser. Então, não é um agir hipócrita, somente para aparecer, mas aquilo que você é. Você agir conforme isso. Concretamente, se sou cristão, tenho minhas atitudes conforme cristão. Especificamente, se somos lumen, agir conforme o carisma. Rezar, meus irmãos, por todos os fiéis defuntos é uma grande obra de caridade. Assim como existem as obras de caridade corporais, rezar pelos fiéis defuntos fazem parte das obras de caridade espirituais. A igreja, ela não encontra só no céu ou só na terra. Existe uma igreja que também espera pela glória do Senhor. A igreja purgante, ou seja, a igreja que está sofrendo, padecendo no purgatório, a igreja padecente. E não são três igrejas, do céu, do purgatório e da terra, mas é uma igreja só, que vive nesses três estágios. Todos nós caminhamos rumo à vida eterna, porque somos igreja de Cristo, mas como um único corpo, rezamos, intercedemos uns pelos outros. Esse é um grande mistério também de comunhão eclesial. Portanto, meus irmãos, e esse também é um ponto muito forte da consagração à Virgem Maria, quando nós nos dispomos a ser escravos de Maria, também estamos dispondo a oferecer todos os méritos de nossas boas ações para quem a Virgem Maria quiser, para distribuir para o bem da igreja conforme ela quer, não só conforme a minha intenção. Porque nós podemos fazer, né? Faço uma obra de caridade e quero oferecer esse mérito pela salvação do meu avô, que talvez esteja no purgatório, né? Pela salvação da alma do meu tataravô. Quando nós confiamos a Virgem Maria, nós oferecemos os méritos
para que ela use como ela quiser. Claro que ela não deixará de atender os seus filhos como uma boa mãe que reconhece as necessidades dos seus filhos, mas essa confiança filial em Maria deve-se chegar até mesmo ao desapego de si mesmo, das suas próprias intenções. E esse é o verdadeiro sentido da consagração, né? As pessoas às vezes entendem, quer dizer que depois que eu me consagrar eu não posso rezar pelo que eu quiser? Não, esse não é o questionamento. A questão é confiar plenamente na intenção gloriosa da bem-aventurada Virgem Maria. Vejam, meus irmãos, celebrar a festa de todos os fiéis defuntos é lembrar de alguma forma também que todos nós somos destinados à vida eterna e que a nossa consciência não deve estar somente sobre as coisas aqui da terra. Como é que está o meu olhar para a eternidade? C.S. Lewis dizia que tudo aquilo que não é eterno é eternamente irrelevante. De fato, se nós vivêssemos com os olhos fixos na vida eterna, nós deixaríamos de focar nas coisas superficiais desse mundo e focaríamos no essencial. Focaríamos naquilo que Deus nos chama a ser. Esse é o verdadeiro sentido daquele ditado medieval Memento Mori, né? Lembrar sempre da morte. Isso não é uma forma depressiva de viver, mas é lembrar sempre que a minha vida tem uma finalidade. E se o Senhor me chamar hoje, para onde eu irei? Será que eu estou adiando a minha conversão? Será que eu estou adiando o meu perdão? Será que eu estou adiando a minha confissão? Será que eu estou adiando um caminho de santidade? Ter diante de mim a própria morte. A meditação sobre a morte, ela gera em mim frutos concretos de santidade. Um último adendo, né, assim, para além da reflexão de hoje, existe uma devoção muito bonita que é a Nossa Senhora da Boa Morte. Todos os dias nós rezamos Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. E essa devoção à Nossa Senhora da Boa Morte, ela também é acompanhada de um retiro da Boa Morte. O que é o retiro da Boa Morte? É você fazer um momento de meditação e pensar nas coisas que são superficiais na sua vida e se livrar daquilo que é superficial, começando pelo seu guarda-roupa. Se tiverem roupas que você passa mais de 2 semanas sem usar, por exemplo, é talvez sinal de que aquelas roupas sejam superficiais, que você deve se livrar delas. Entende? Então, aproveitemos esse dia para nós meditarmos sobre a finalidade da nossa vida. Não de maneira depressiva, angustiada, triste, não. Mas nós lembrarmos que temos uma vocação eterna, que, portanto, no fim dos nossos dias terrestres, Deus nos chamará à sua glória. E perante Ele, veremos se traçamos um caminho de eternidade ou se traçamos um caminho de perdição. Que a Virgem Maria nos auxilie e que esse caminho seja de eternidade. A intercessão de São Miguel Arcanjo, da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.